Queria que a senhora falasse também, quem vê a senhora é uma bênção. Tô adorando. Não imagina que a senhora não é cristã de berço. E assim como vê também a pastora Camila Barros, que é uma bênção, todo mundo conhece, não imagina que ela não nasceu crente. Ela se sujava para não ir à igreja. Como que a senhora vê tudo que a Camila fez até hoje? Ela leva a palavra de Deus nos 4 cantos do Brasil, no mundo. Como que a senhora vê aquela menina que hoje é tudo isso? Então, eu tenho uma forma de ver isso, eu continuo vendo aquela menina, Muito bonito. sabe? Porque o Senhor falou tudo isso antes de acontecer. E assim, me veio um temor muito grande. A Camila casou muito cedo, né? Camila casou muito cedo. E eu não queria que ela casasse. Eu queria que ela estudasse, porque eu fui mãe muito cedo. Então, eu sempre tive muita preocupação nisso. Eu não queria que elas fossem mães cedo. Eu queria que elas estudassem, tivessem uma profissão. Porque eu tive que trabalhar muito. Eu tive que fazer... Sabe? Então, eu não queria o mesmo caminho para elas. Mas aí o Senhor veio até mim e o Senhor falou: tenho eu pressa nisso. Ela precisa se casar. Ela se casou com 18 anos. Porque tenho eu pressa em fazer algo. E aí o Senhor começou a falar tudo que ia fazer, né? E ela nem era crente quando ela recebeu a profecia. A irmã Ivânia foi lá em casa, porque na minha casa tinha oração sempre. E aí, quando ela saiu do quarto para ir para o banheiro, a irmã Ivânia falou assim: menina! Aí ela olhou, né? Aquela cara para a irmã Ivânia, que eu tive vontade, já sabe do quê, né? E aí a irmã Ivânia falou assim: olha, eu vejo o globo da terra embaixo dos teus pés. E o Senhor está te dando velocidade. E eu vejo uma faixa no teu peito escrito missionária. Ela ouviu, entrou para o quarto e continuou a dormir. Mas eu fiz como Abraão, guardei aquilo no meu coração. E criei. E recebi. E logo após o Senhor falou para mim: libera ela para casar, porque eu tenho pressa nisso. Então, não é dizer, é surpresa. Não, não é surpresa o feito. Mas eu falo para Deus para Ele não tirar isso de dentro de mim. De eu sempre me ser surpreendida. Pode ser grande ou pode ser pequeno. Eu me surpreendo com Ele. Eu acho interessante as coisas que Deus é capaz de fazer e trazer até nós de uma forma assim extraordinária. E lá em casa é muito engraçado, porque a gente não consegue ver, não em honra pelo ministério, pelo pastoreio, porque a gente sempre viveu, né? Meu genro Eduardo, né? Pastor, né? Meu genro Jonatas também é pastor. O Elson ainda não é pastor porque Ainda, Jesus ela ontem, falou ainda. né? Mas eu digo assim, que a gente sempre respeitou a hierarquia espiritual, a gente sempre respeitou as coisas, né? Então eu respeito ela como pastora, mas a gente não tem essa... Por exemplo, eu jamais, se alguém falar isso, a irmã Luciane chegou aqui, deu carteirada. Gente, em nome de Jesus, eu não consigo ver essas coisas. Não, ela é uma serva do Senhor. Você está entendendo? Então é uma coisa assim. Te preocupou quando você viu que a Camila, que as pregações, as ministrações dela estavam tomando proporções muito grandes e que ela realmente estava ficando muito conhecida, né? Eu tive a oportunidade de ter uma breve entrevista com ela uma vez, que eu falei para ela que ela era uma das poucas pessoas que conseguia falar para todas as denominações, né? E isso mostra como foi rápido, né? Assim, que o ministério dela cresceu. Você, como mãe, teve uma preocupação, algum medo do tipo, eu não quero que a minha filha fique soberba porque tá ficando conhecida, alguma coisa, que ela se perca nesse caminho, porque a gente sabe que isso é fácil de acontecer. Mas isso aí a gente tem até hoje. Enquanto a gente tiver vida, a gente tem que... nesse ponto que eu ia chegar. Porque não é a Camila. É o Senhor. Você vê... Não, eu não fiz. O Senhor fez. Eu costumo dizer que se o Senhor não entrasse na minha vida, não existia nem a poeira dos meus ossos hoje. Não existia. Então, não tem Luciane, não tem Camila, não tem Elane, não tem Larissa, não tem. Tem o Senhor.
O Senhor em nós nos fez chegar até aqui. Entendeu? Então, eu acho assim, que o que Deus me instruiu foi isso. Então, igual quando você me perguntou, é de verdade. Por exemplo, quando Deus está usando muito a Camila, eu temo e eu fecho o olho e eu lembro daquela Camila que eu via correndo lá em Marapicu, onde a gente morava. Na rua de chão, correndo, indo para casa da minha mãe. Entendeu? Eu trago, eu puxo. Porque, gente, a gente sabe que a soberba é o quê? Precede o quê? A queda. O eu só quer agradar ele mesmo. E a gente não está aqui para agradar a gente está aqui para agradar o Senhor. É bonito ver que você tem esse cuidado não só em oração com a Camila, mas pelo seu próprio coração, né? Muito bonito isso. Não, porque é muito triste, é muito perigoso, porque você vê pessoas na nossa, servindo o mesmo Deus, com diligência, e aí você vai dizer assim, não, fulano está com Deus e fulano não está com Deus, porque fulano não chegou aonde o outro chegou. Não, isso não existe. Eu entendo que Deus escolhe, Deus leva, Deus faz. Tem planos diferentes. Tem planos diferentes para cada um de nós. E isso não diz que porque você tá visível e o outro que não está visível não tem a mesma importância no reino que o que está. Porque é um corpo. Você machuca a unha, todo o seu corpo sente. Entendeu? Então a gente tem que guardar mesmo em Deus.